Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula e aqui eu vou tratar um assunto sobre a importância de um bom planejamento para o nosso TCC. Esse é um assunto de planejamento que ele tem uma finalidade muito bacana, porque se você for avaliar as estratégias e de condição do TCC, ele é na verdade um planejamento, ele é um projeto que eu preciso ter um planejamento, um início, um meio e um fim bem adequado para que eu tenha entrega adequada, estruturada dentro dos prazos, dentro de uma escrita metodológica que vai ser depois avaliado por uma banca e vai ser aprovado. Então a importância do bom planejamento do TCC ele é essencial. Para qualquer, na verdade, para qualquer atividade humana, o planejamento ele é essencial, mas aqui como o nosso ponto é falar sobre o TCC, então um planejamento adequado de TCC. E aí eu venho o X da questão, pessoal. O que é o X da questão? O X da questão é o seguinte: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que se você não fizer um bom planejamento do seu TCC, não adianta, pessoal, não adianta você tentar qualquer outra coisa de estratégia para o seu TCC que não vai dar certo. Então você precisa ter uma estrutura de um planejamento, um projeto de pesquisa adequado, você precisa fazer uma estrutura de um cronograma, você precisa fazer uma estrutura de orçamento, você precisa colocar um andamento etapa por etapa na parte de metodologia, quais são as entregas que você vai fazer. Por quê? Porque isso vai resolver o seu problema. Você vai saber que eu tenho que sair, por exemplo, de um ponto A e eu vou chegar no ponto final, que é o ponto B. Só que essa estrutura do ponto A para o ponto B, muitas vezes, ela tem vários problemas ao longo da condição. E eu preciso saber como resolver esses problemas. Um bom planejamento de TCC, ele é essencial para ter essa estrutura. E para que eu consiga antever, para que eu consiga ter uma visão prévia do que pode acontecer ao longo dessa estrutura. Então, se eu tiver uma metodologia robusta, se eu tiver uma estrutura de objetivos específicos bem organizados, o que vai ter? Eu vou saber para onde é que eu vou ir. Esse é o ponto que eu preciso ter. Muitas vezes o aluno no TCC ele diz, mas agora o que eu faço agora? Na verdade, você tem que ler na sua metodologia que ela vai te dizer o que você tem que fazer. Esse é o ponto. Mas como assim eu vou? O que eu preciso fazer agora? Qual que é o próximo passo? Leia sua metodologia. Você fez um projeto, você fez uma estrutura, então você tem que fazer essa estrutura detalhadamente. Por isso que eu sempre coloco para os meus orientados que tem que fazer uma estrutura bem detalhada. Principalmente o cronograma não é um cronograma fictício, não é um cronograma de 3, 4 linhas e coloco lá um xizinho de colocar essa estrutura e eu acho que vai ser isso. Então, escrita da introdução, aí depois escrita do referencial teórico, escrita da metodologia, da conclusão e entrega, x e deu. Vamos, e qual que é a etapa? Quando eu chego na introdução, o que eu escrevo na introdução? O que eu escrevo na metodologia? Como é que é o referencial teórico? E isso, ele é um problema, porque se eu não souber o que escrever, eu vou perder mais tempo e eu vou extrapolar aquilo que eu já previamente previ para o cronograma. Então esse é o X. Eu preciso saber para onde é que eu vou ir, qual é a minha entrega. Ao final, eu preciso saber o que é o ponto B, o que eu quero entregar nesse momento. Esse é o elemento para nós resolver o X da questão. E investigação inicial, pessoal. Então, eu preciso investigar inicialmente o que eu quero no meu planejamento, qual é o tema que eu vou colocar no meu trabalho, qual é o meu problema em si que eu vou estruturar na minha ideia, eu vou delimitar esse meu problema, eu preciso colocar uma estratégia de objetivos, que é o geral e os objetivos específicos. Depois eu preciso trabalhar numa estratégia de fazer uma boa revisão de literatura. Não, quando eu estou fazendo, claro, o tema, eu já estou fazendo uma revisão de literatura prévia para entender um pouco mais aquela área. Mas depois eu vou ter uma revisão, uma sessão de revisão de literatura. Depois eu avanço para material e método, depois para a parte de resultados, discussões e finalizando com a conclusão. Claro que tem formatação, tem outros elementos, correções, tudo mais, mas a estrutura é essa. Eu preciso dar nome
priorizar as tarefas. Qual é a sequência de quais tarefas devem ser executadas e saber quais as próximas? Se eu colocar o tema como uma tarefa 1, eu vou ter que colocar o problema como uma tarefa 2, os objetivos como uma tarefa 3 e assim sucessivamente, para que eu consiga entender o andamento do meu trabalho, para que eu consiga entender a lógica, o método lógico da pesquisa científica. Então, eu preciso ter os meus blocos muito bem definidos. Eu não posso partir direto, por exemplo, eu não posso colocar como objetivo 1, um objetivo 3 e aqui um objetivo 2. Eu tenho que ter uma sequência lógica, a estrutura lógica da escrita científica, do método lógico da parte da ciência em si, ele é organizado por uma estrutura, ele tem um caminho para seguir. Então eu preciso pensar essa parte, eu preciso ter um andamento. Eu preciso ter um 2, eu preciso ter um 3 e assim sucessivamente. Isso que é importante. E essas tarefas, elas devem ser colocadas a prazos. Qual é o prazo para eu finalizar o tema? Qual é o prazo para finalizar o problema? Qual é o prazo para finalizar o objetivo? Por quê? Porque eu preciso de um acordo entre o orientador e o orientado, entre o professor e o aluno. Eu preciso ter esse acordo, eu preciso ter essa conversa, eu preciso ter essa orientação pedagógica, essa orientação profissional pedagógica para trabalhar essa minha investigação de planejamento. Fechado essa investigação, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o que se chama de priorizar as tarefas. Eu posso utilizar uma matriz bem simples aqui, de colocar no eixo X o que é urgente, no eixo Y do que é importante, aqui no caso, e aí eu tenho, se eu, por exemplo, eu coloco lá tema, problema, objetivos e depois revisão de literatura e assim sucessivamente, se eu tiver bem detalhado a parte, por exemplo, de coleta de dados, de análise, de interpretação de dados, eu posso colocar, por exemplo, bem no início, o que eu posso fazer mais tarde nesse meu trabalho? Então, não é importante nem urgente, então não preciso fazer agora, eu posso fazer depois. Um segundo ponto, é urgente, mas não é importante. Delegue talvez para outra pessoa. Por exemplo, uma parte de formatação do teu TCC, a BNT. Eu não domino aquilo ali, não domino, mas eu posso repassar para alguém que domina, que tem essa estrutura, e que ele vai colocar dentro dessa norma da BNT. Ele é urgente, mas para mim ele não é importante aquilo ali. Importante é eu ter uma escrita boa, eu ter uma estrutura bem adequada, gráficos e tudo mais. Então eu posso delegar. Eu posso muitas vezes uma parte estatística que eu estou com um problema de análise num software, por exemplo, então eu não sei bem aquela parte, eu posso entrar num acordo com talvez uma consultoria externa para avaliar isso. Eu posso fazer esse delegar para outra pessoa, não totalmente, mas eu posso fazer essa estrutura. Um outro ponto, é importante, mas não é urgente. Decida quando você vai fazer, mas quando você vai fazer, não é nunca fazer. Então, ao invés de eu fazer essa coleta de dados hoje, então eu posso fazer hoje de manhã não dá, então eu vou fazer hoje de tarde ou amanhã de manhã, então eu faço uma readequação, faço um contato com a empresa. Por exemplo, uma pesquisa de campo, então eu faço um contato lá com a minha área de campo, com uma experimental no laboratório, para fazer essa readequação. Muitas vezes não chegou o material, então eu antecipo uma atividade para colocar nesse contexto. E por fim, é importante e é urgente, então eu preciso fazer imediatamente. Se o professor orientador pediu, olha, eu preciso que você entregue o fichamento de tal artigo até tal data. Eu preciso fazer, se é urgente, se é importante, eu preciso fazer essa entrega. Então eu posso usar essa estrutura de urgente e de importante para tentar entender a minha estratégia de planejamento e de priorização das tarefas em si. Agora, um outro ponto é essencial, o gerenciamento da linha de tempo, do cronograma em si. Por que eu coloco isso e sempre falo sobre o cronograma? Porque é o cronograma que vai, na verdade, o tempo ele não para. Então, se ele não para por uma questão lógica, eu preciso gerenciar o cronograma. É ele que faz o meu movimento do trabalho. Eu tenho prazos, eu tenho entregas a fazer. Se eu chegar naquele prazo fatal, prazo final e não tiver concluído, o cronograma não vai parar. Ninguém vai parar. Você vai ser muitas vezes reprovado na estratégia
do seu TCC, e aí o que vai acontecer? Você vai ter que repetir aquela disciplina, você vai, muitas vezes pode perder uma bolsa, pode perder uma oportunidade, e assim sucessivamente. Então, para organizar um time box, que é aquele seu cronograma, aquelas caixinhas de tempo, você tem que estipular a quantidade máxima de tempo que pretende gastar em cada tarefa. Então, por exemplo, na introdução, quanto de tempo de cronograma você pretende gastar? 2 semanas? 3 semanas? 4 semanas? Lembra que eu preciso ter um delineamento muito bem organizado, um funil bem estruturado da minha pergunta de pesquisa, do meu problema. Eu preciso entender muito bem os objetivos. Será que esses objetivos eles são viáveis? Na parte de metodologia de execução, eu vou ter material suficiente? Eu vou ter material de laboratório, material humano, depois eu consigo analisar. Não adianta eu colocar, muitas vezes, de fazer 10 mil ensaios, só que eu não vou ter capacidade de processamento. Então, muitas vezes eu não tenho software para fazer essa análise. Então, eu preciso pensar de organizar uma time box adequada. Por quê? Parte de prazos, data de entrega de cada etapa do trabalho. O que pode ser data de entrega de cada etapa do trabalho? Etapa pode ser a introdução, pode ser o referencial, pode ser a metodologia e o desenvolvimento. Cada uma delas tem a estrutura, aqui na verdade é os resultados e discussões, né? Então eu tenho todos esses pontos a serem pensados, a serem estruturados. Um segundo ponto, material básico. Quais são os itens mínimos que devem ser entregues em cada etapa? Qual é o esqueleto ou a estrutura geral que eu preciso ter para a introdução? Bom, na introdução tem que ter o tema, tem que ter o problema, tem que ter o objetivo geral, objetivos específicos, tem que ter uma prévia metodológica e tem que ter uma organização geral do trabalho. Beleza, pode ter uma hipótese? Pode ter, dependendo do tipo de trabalho. Então, esse é o esqueleto básico que eu preciso, o material básico que eu preciso ter para estruturar. E um último ponto nesse item é o material específico. Quais são os itens obrigatórios para fundamentar e explicar a pesquisa? Qual é a revisão de literatura que eu preciso fazer para que as pessoas entendam o que eu estou fazendo? Qual é a seção de materiais e métodos adequada que eu preciso colocar? Qual é o delineamento metodológico ou procedimento técnico que eu preciso colocar, estruturar para ter esse item específico? É um item obrigatório, eu preciso ter um material e método, eu preciso ter essa estrutura em si. Então, a sua linha do tempo. E o que eu posso usar nessa estrutura é uma questão bem simples que você pode fazer em qualquer lugar, não precisa de material elaborado, você pode fazer até numa folha A4 em si, que é o que se chama de um quadro Kanban. Você pode procurar na internet, tem muito material sobre isso que você vai encontrar. O que é o quadro Kanban, pessoal? O quadro Kanban é um quadro bem simples que ele organiza logicamente a sua estrutura de tarefas, e ele é dividido, vamos dizer assim, um quadro bem mais simples, pelo menos em 3 grandes colunas. Ele tem a primeira coluna, são aquelas tarefas a fazer, as coluna do meio, as tarefas que estão em andamento, aquelas tarefas em processo ou as tarefas que eu estou fazendo, e a terceira coluna é as tarefas concluídas ou as tarefas feitas, as tarefas entregues em si. E o que eu faço? Eu posso fazer uma anotação, escrever nessas tarefas, ou eu posso usar o que se chama de material, que é os post-it, que eu posso escrever a tarefa. Então essa tarefa a fazer, quando ela vai entrar para ser feita, o que eu vou fazer? Eu mudo ela de coluna, então eu arranco da coluna a fazer e fixo na coluna em processo. Quando ela em processo eu realizei ela, então ela vai para a terceira coluna, que é a coluna de conclusão ou feito. Então o que eu estou fazendo? Estou mudando essas figurinhas aqui em andamento, e assim sucessivamente elas vão indo de um lugar para outro para que eu consiga entender essa estrutura. Então, se colocar aqui um momento 1, um momento 2, um momento 3, você vai avaliar essa estratégia. Isso aqui você pode utilizar
Aqui, como eu já disse, uma folha A4 para que você tenha essa estrutura e ela serve muito bem. Só que o que você tem que ter se você está usando isso para organizar a sua vida na parte de planejamento? Você tem que cumprir o que está colocado. Por exemplo, o a fazer, o que você pode colocar na coluna do a fazer em si? Você pode colocar aqui os bloquinhos. Então, o primeiro é a introdução. Eu posso colocar aqui... Depois, escrever a revisão de literatura, eu posso colocar aqui os materiais e métodos em si. E o que eu coloco? Bom, quem é o primeiro? Eu posso colocar por ordem. Então, tem lá, número 1, a fazer, introdução. Então, feito o item 1, introdução, eu vou colocar ele aqui. Feito no sentido de puxar para fazer. Então, a fazer. Então, eu estou executando o item 1, que é a introdução. O que eu vou fazer? Eu não puxo outros itens. Eu preciso finalizar a introdução. Quando eu finalizei a introdução, quando eu fechei a introdução, daí eu movo ela para o feito. Então, a introdução está ok. Eu posso, inclusive, colocar aqui como ok do orientador. Então, eu posso seguir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Bom, agora eu vou ter que avaliar o que eu escrevi no meu projeto de pesquisa. Bom, o projeto de pesquisa diz que é a revisão de literatura. Então, item 2, eu puxo o item 2, que é revisão de literatura, para em processo, para execução, para fazer. E o que tem de segredo aqui, pessoal, é que quando eu estiver nas colunas, principalmente na coluna em processo, não adianta eu ter 4, 5 post-it na coluna em processo. Eu preciso ter 4, 5 post-it na coluna a fazer. Eu posso colocar mais itens. Ah, lembrei de coletar o dado. Vou fazer entrevista com fulano de tal. Vou ir na empresa tal. Então, você pode anotar datas. Você pode anotar locais. Você pode anotar recursos. Várias coisas você pode anotar. Lembrando que é um resumo. Tá? É um resumo. Então, eu posso ter vários itens no item a fazer, na coluna a fazer. Agora, na coluna em processo, eu não posso ter vários. Por quê? Porque eu preciso ter uma sequência lógica. Eu só posso mover um daqui do em processo para o feito se eu tiver finalizado. Então, eu preciso... Finalizei o número 2 aqui. Vamos puxar ele talvez para cá, ó. Vou deixar o amarelo. Então, revisão de literatura, que é o 2. Agora, eu vou puxar o item 3. Agora eu puxo o item 3. Então, eu fecho o 1, finalizei o 1, ele saiu do a fazer, finalizei ele em processo, mandei lá para o feito, puxo o item 2. Depois do item 2 em andamento, em processo, finalizei ele, puxo o item 3. E assim sucessivamente. Eu vou puxando outros elementos nessa minha estratégia até chegar ou até vencer todos os itens. Daqui a pouco você vai avaliar, bom, mas eu vi que o item 11 aqui e o item 8 não são necessários de serem executados. Eu já avaliei aqui e não é necessário fazer. Aí eu posso trazer outras tarefas. Eu posso substituir outros elementos aqui, ao invés de ser aquele 8 que era anteriormente, eu posso substituir ele por outros números. Eu posso colocar outras tarefas a serem feitas. E o segredo é não ter vários elementos na coluna em processo. Esse é o segredo. E ao final aqui de cada uma delas, do feito, você pode até comemorar. Olha, toda sexta-feira, se eu tiver 2 blocos de coluna feita, aqui eu vou permitir ir na academia, eu vou permitir fazer uma corrida, eu vou permitir fazer, enfim, o que você quiser, assistir um filme, alguma coisa nesse sentido. É um sistema de premiação, de recompensa para que você atinge nessa estrutura. Você pode utilizar essa linha. Você precisa seguir ela para dar certo. Tá? Não adianta dizer, mas eu uso o Kanban e não deu certo esse quadro, por quê? Mas você tem que criar obrigação, você tem que criar vontade de seguir o quadro.
O quadro, se você tirar todas as tarefas, enfim, faz o que você quiser com ele. Se você não quer usar, não usa o quadro. Agora, se você usar ele vai te permitir que você ande mais logicamente. Vai te permitir que você consiga, pelo menos, enxergar as tarefas. É o que você chama de gestão visual. Então, isso aqui é uma gestão visual. Você consegue enxergar as coisas que tem para fazer. Tá? Esse é um ponto importante. Agora, um outro ponto para nós finalizarmos é que você tem que monitorar os seus resultados. Monitore os seus resultados em si. Como que eu monitoro os resultados? Eu monitoro na coluna em processo. Então, eu fico lá monitorando os meus resultados. Aqui também, na coluna feito, ele pode ser entendido como uma coluna de resultados. Não o resultado do capítulo, da seção de resultados e discussões, mas cada resultado. Por exemplo, eu entreguei a introdução, ela é um resultado. Eu entreguei a escrita da metodologia, ela é um resultado. Eu escrevi a seção de resultados e discussões e entreguei, ela é um resultado. Então, aqui que eu monitoro qual é o andamento dessas minhas tarefas e quanto tempo eu estou levando, por exemplo, para escrever a introdução. Então, eu posso colocar, olha, a introdução eu levei 7 dias. Então, aqui ela chegou em 7 dias. Revisão de literatura chegou em, talvez, em 20 dias. No caso, olha, então eu já estou andando deixa eu colocar aqui melhor, eu já estou andando há 27 dias. E assim sucessivamente. Isso aqui, na verdade, é uma estratégia de cronograma. É uma estratégia que eu posso colocar para fazer o meu andamento. Essa linha do tempo aqui, ela não vai se você coloca, por exemplo, o cronograma, o seu cronograma ele não vamos dizer assim, de hábito usar esse modelo. Você vai usar uma tabela, vai colocar por linhas e colunas e vai fazer a separação por meses. Essa estrutura aqui é uma estrutura visual, você pode grudar muitas vezes na sua sala, você pode colocar no seu laboratório, onde que você estiver, passar o maior tempo da sua organização. Então você tem essa estrutura para monitorar esses seus resultados, ou seja, durante o dia a dia da sua pesquisa, controlando essas entregas que precisam ser feitas e ter clareza no processo para lidar com os imprevistos. Por quê? Porque você tem, mas qual que é o imprevisto? O imprevisto é qualquer um desses detalhes na coluna fazer. Surgiu um problema, olha, vão ter que readequar o trabalho, está faltando material, o prazo de entrega do material é superior ao seu cronograma. Onde que está o item que fala sobre esse ponto? Olha, o item 7. Então, nós vamos ter que readequar esse ponto. Eu posso fazer um X, fazer uma justificativa, eu preparo uma justificativa para escrever na conclusão do meu trabalho, porque eventualmente um objetivo não foi totalmente refeito. E o que eu fiz naquele objetivo para mudar ele? Então eu posso fazer essa estrutura de readequação. Tudo isso visual, de uma gestão visual. Fica organizado, fica lógico, fica bacana, fica interessante para que você entregue o seu resultado de uma forma boa, para que você entregue o seu resultado de uma forma tranquila, para você, para a banca, para o seu orientador, para todo mundo. Não adianta eu entregar um trabalho para a banca em cima do prazo, tudo. Muitas vezes a banca ela tem uma semana para fazer a leitura, no caso uma monografia de graduação em si, você entrega 2 dias antes. Isso é um absurdo, não tem como. Como é que a banca vai fazer uma leitura adequada? Você pode ser punido, você pode ter redução de nota, você pode também nem apresentar o trabalho por causa disso. Então, ajusta a sua vida acadêmica, a sua vida científica a um quadro, a uma estrutura mais adequada, bem fácil, bem tranquilo, você não vai gastar quase nada nisso, você pode fazer em qualquer ponto. Se você tiver um vidro, uma janelinha na sua sala, você pode colocar também ali, fazer a sua separação tranquilo, pode ajudar as outras pessoas também no seu laboratório. Pesquise na internet, aí é o nome de quadro Kanban, que você vai ter muito sucesso no seu trabalho. Mas siga a fazer, detalhe bem, e o detalhamento desse elemento ele tem que ser algo executável o mais rápido possível. Então, se você colocar lá, escrever introdução,
é ruim porque você tem vários pontos dentro da introdução. Então, o que é melhor? Por exemplo, primeiro, pesquisar sobre o tema e a sua delimitação. Segundo, escrever o problema de pesquisa. Terceiro, escrever o objetivo geral. Quarto, escrever os objetivos específicos. E assim sucessivamente. Por quê? Porque isso vai te dar uma entrega mais rápida, vai te dar um senso de realização melhor. Então não adianta você ficar um mês escrevendo a introdução, mas você vai olhar na coluna feita e não tem nada ainda. Você vai ficar muitas vezes triste, vai ficar chateado, vai ficar muitas vezes deprimido. O que acontece? Acontece que essa estrutura de fazer um fatiamento melhor, um fatiamento maior no caso, isso vai te dar um respiro, vai te dar uma tranquilidade. Olha, já acabei o tema, está delimitado, agora já estou lá, escrevi os objetivos, o objetivo geral, escrevi agora os objetivos específicos, estou trabalhando já em outra sessão, e assim sucessivamente. Então você vai tendo pequenas entregas nessa sua estrutura, isso vai ficando melhor para você. Então espero que esse vídeo aqui te ajude a colocar o planejamento, a sua estrutura de planejamento em andamento. Usa o quadro Kanban, monitora seus resultados, faz o detalhamento dos resultados que você queira entregar e que você tenha sucesso no seu planejamento da sua escrita científica. Então ficamos por aqui, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.